Flores do patrão levaram ao fim de uma virgem inocente, a surpreendente reviravolta. Na pequena cidade de São Flor, conhecida por suas flores e a vida tranquila, o destino de Ana estava prestes a mudar para sempre. Uma jovem sonhadora, Ana trabalhava na floricultura de seu Carlos, um homem enigmático que entendia de flores como ninguém. Ao amanhecer, o cheiro doce dos botões de rosa e o canto dos pássaros envolviam o ar, criando uma atmosfera mágica. Porém, essa tranquilidade seria dilacerada numa fração de segundo. Naquela manhã fatídica, os gritos abafados de uma mulher ecoaram pelas ruas. O que começou como uma rotina corriqueira virou um pesadelo. O corpo de seu Carlos foi encontrado no fundo da loja, imerso entre suas amadas flores raras. O quadro era assustador, quase surreal. Ele jazia ali, pálido, com um buquê de flores luminosas ao seu lado, vibrantes e dolorosamente contrastantes com a cena de horror. A cidade parou. Todos se reuniram em volta da floricultura. Olha, quem poderia fazer uma coisa dessas? As perguntas se multiplicavam, enquanto Ana, paralisada e sem entender, apenas fitava o corpo de seu Carlos e o buquê inusitado, que parecia contar uma história que ninguém conhecia. Num piscar de olhos, Ana se viu no centro de uma tempestade. Com a morte de seu Carlos, surgiram suspeitas, e para seu horror, ela foi apontada como a principal suspeita. Uma denúncia veio à tona. Marcas de flores foram encontradas em sua casa. O peso da acusação a esmagava como se um véu de culpa cobrissem seus sonhos ingênuos de amor verdadeiro. Como eu poderia ter feito isso? Um nó na garganta se apertava a cada questionamento que ecoava em sua mente. Apavorada, mas decidida a limpar seu nome, Ana decidiu investigar por conta própria. À medida que desbravava os segredos de seu Carlos, descobriu mais do que esperava. Uma história de amor proibido. Segredos que entrelaçavam sua própria família com a vida oculta do patrão. Como pôde não ter percebido-a só? E, ao mesmo tempo, seu relacionamento com Rafael, seu namorado, se tornava um terreno escorregadio. As intenções dele pareciam obscuras, como se ele estivesse mais interessado em suas conexões do que em seu bem-estar. O que ele queria de verdade? A dúvida se misturava com a alucinação do caos crescente em sua vida. Ana se viu em um beco sem saída. As pequenas flores que antes simbolizavam esperança, agora eram um símbolo de traição e dor. A conexão inesperada entre seu Carlos e sua família a obrigava a se questionar. Até onde estava disposta a ir para proteger aqueles que amava? Seria capaz de enfrentar a verdade, mesmo que essa verdade ameaçasse tudo o que conhecia? Ana respirou fundo, o coração acelerado. Ela precisava se preparar para o confronto e a revelação que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo,
sentindo o perfume doce das flores misturado ao seu medo crescente. O que ela descobriria agora? Armou-se de coragem e decidiu que não poderia hesitar mais. Com seu coração acelerado, caminhou até a floricultura. Agora um espaço pesado de dor e mistério. O corpo de seu Carlos ainda estava lá, cercado por flores vibrantes que pareciam zombar da tragédia. Quando ela empurrou a porta, um arrepio percorreu sua espinha. A luz do sol filtrava-se através do vidro quebrado, lançando sombras dançantes pelo chão. De repente, um barulho vindo do fundo da loja a fez parar. Era um sussurro, quase como se as flores estivessem conversando. Espiando por trás das prateleiras, seu coração disparou. Rafanel estava lá, mas ele não estava sozinho. Ao se aproximar, Ana viu que parecia ser um encontro clandestino. Rafael conversava em voz baixa com uma mulher desconhecida, sua expressão tensa. Os dois se inclinavam, conspirando. Não me encontrei com ela mais uma vez. Eu prometi, mas não posso deixar que Ana descubra. Se ela souber... Rafael disse. A mulher assentiu. Seu olhar era frio e calculista. O mundo de Ana desmoronou. Como ele podia fazer isso? Seu namorado, a única pessoa que acreditou nela, agora estava tramando algo nas sombras. Um nó na garganta impediu de gritar. Afinal, o que estava acontecendo? E mais importante, até onde ele iria para esconder a verdade? Com um impulso repentino, Ana decidiu que precisava confrontá-lo. Rafael! Sua voz cortou o silêncio da loja. Ele virou-se abruptamente. O pânico em seu rosto foi evidente. A mulher ao seu lado desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Ana, eu estava... Rafael começou a se explicar, mas Ana não queria ouvir mais nenhuma palavra. Olhando em seus olhos, uma fúria misturada com mágoa borbulhou. O que você estava fazendo aqui? Com ela? O tremor em sua voz denunciava a dor que sentia. Rafael balbuciou, tentando argumentar. Não é o que você pensa. Eu estava tentando proteger você. Mas qual era a proteção que envolvia segredos e mentiras? A tensão estava no ar, como um fio prestes a romper. Ana, com lágrimas queimando seus olhos, se afastou dele. Sua mente girava. Tudo parecia um jogo cruel do destino, e as flores que eram símbolo de esperança agora pareciam venenosas. Como Rafael podia estar tão longe da verdade, e ao mesmo tempo tão perto de algo que ela não compreendia? E nesse instante, a porta da floricultura se abriu com um estrondo. Um homem robusto, de rosto severo, entrou com uma expressão de raiva. Estou procurando por você? Sua voz ecoou pela loja. Ana sentiu um arrepio, a sensação de que aquele homem era uma tempestade prestes a fazer estrago. Rafael olhou imediatamente para Ana, um olhar de aviso misturado a medo. Quem era aquele homem? Você sabe que tem algo a me contar, Ana. Não pense que pode escapar da verdade. O homem avançou. Ana recuou, se apossando dela. Um labirinto de perguntas a preencheu. Como esse homem sabia seu nome? O que ele queria? No fundo, a dor se intensificou, emaranhando-se com uma nova camada de desespero. A vida que conhecia estava desaparecendo em um turbilhão de mentiras e segredos. E no meio de tudo isso, Ana percebeu que a única maneira de encontrar respostas e justiça era enfrentar não apenas Rafael, mas também essa nova ameaça. Com seu coração pulsando, ela se questionou: estaria pronta para descobrir a verdade? Mesmo que essa verdade a levasse a um lugar sombrio, uma sombra se aproximava, e enquanto o homem dava outro passo em sua direção, Ana soube que estava prestes a entrar em um confronto que mudaria tudo. E quem de fato era o verdadeiro inimigo? O homem se aproximou com passos firmes e decididos. Ana sentiu sua respiração acelerar.
Uma onda de nervosismo a invadiu. Quem é você? Sua voz saiu mais firme do que pensava. O homem não respondeu, mas seus olhos cravados em Ana a fazia sentir um frio na espinha. Rafael tentou intervir. Espere! Você não pode fazer isso! Mas o homem ignorou. Você tem algo que eu quero, Ana. A verdade! Ele se aproximou, o tom ameaçador reverberando no ar. O cômodo, que antes estava apenas em silêncio tenso, agora parecia carregar uma carga elétrica. Ana queria correr, mas o chão parecia grudado em seus pés. O que esse homem sabia? O que ele estava insinuando? Eu não sei do que você está falando. Ela conseguiu responder, a dúvida e o medo misturados naquele pequeno momento. Rafael estava paralisado, mas seus olhos buscavam a resposta em Ana. O pânico crescia dentro dela, como se ela estivesse prestes a explodir. E então, enquanto tentava manter a compostura, algo se quebrou dentro de Ana. A verdade estava ali, à espreita. Ana olhou para Rafael, buscando conforto, mas o que viu foi desespero refletido em seus olhos. Rafael, o que está acontecendo? As palavras escaparam como um sussurro angustiado. Rafael parecia tão perdido quanto ela. O homem se inclinou para frente, um sorriso torto dançando em seu rosto. A verdade não é o que você pensa, Ana. Foi como se um eco passasse pela floricultura. Os murmúrios da multidão lá fora se tornaram indistintos. Ana, confusa, olhou mais uma vez para Rafael. Fale! O que você sabe sobre seu Carlos? O homem sorriu de forma sinistra. Ah, seu Carlos tinha suas conexões. E alguém aqui se beneficiava disso. Alguém que esconde muito mais do que acha que sabe. Naquele momento, uma sensação de déjà vu atravessou Ana. As flores, antes tão bonitas, agora pareciam participativas de um plano maligno. Não podemos fazer isso aqui. Não assim, Rafael finalmente disse, parecendo derrotado. Mas o homem não se intimidou. Ele já tinha a atenção que queria. Você se lembra daquelas flores? Ele segurou uma rosa vermelha, como se estivesse apresentando um troféu. Aquelas raridades? O que seu Carlos cultivava com tanto carinho, você sabe o que realmente são? A conexão entre você e ele? O homem olhou fixamente para Ana, o sorriso se alargando. Uma herança que vai além das flores. O coração de Ana disparou. Herança? O que ele queria dizer? E quando ela olhou novamente para Rafael, houve um brilho de reconhecimento em seus olhos. Como se uma luz tivesse se acendido. Você não poderia ser, ele gaguejou, a expressão de horror tomando conta de seu rosto. Uma revelação certeira estava prestes a ser exposta. Cala a boca! Rafael gritou, sua voz quase um uivo. Ana mal podia acreditar no que dizia. A confusão se transformou em choque, como se uma cortina tivesse sido puxada de uma cena que ela não estava preparada para ver. O que você fez, Rafael? A dor na voz de Ana era palpável. O homem riu, assistindo a cena como um espectador em um teatro sombrio. Você não sabia? Seu Carlos, ele pertencia a uma outra família, uma linha que se entrelaçou com a sua. Você nunca soube, não é? Você estava mais próxima do que pensa. E no momento em que essas palavras saíram da boca do homem, um silêncio pesado se instaurou, envolvendo a floricultura. Ana sentiu sua visão turvar. A revelação a atingiu como um golpe. A conexão com seu Carlos não era apenas profissional. Era algo muito mais profundo. Como poderia não ter percebido? A sua vida, seus sonhos, tudo agora parecia uma ilusão. As flores no vaso ao lado pareciam se inclinar para ouvir melhor. O que mais ela não sabia?
A adrenalina percorreu suas veias. Ela não podia ficar ali, paralisada. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Mas as dúvidas já estavam nascendo, como espinhos nas flores que a cercavam. Rafael estava realmente envolvido. Ele tinha algo a esconder? O homem sorriu novamente, como se estivesse aproveitando a luta interna de Ana. A verdade ou a mentira? Você escolherá. Mas saiba, todas as flores têm suas raízes. E enquanto ele falava, o barulho das flores sobressaiu, como se um aviso se aproximasse. O que mais estava enterrado nesta história? Ana sabia que a verdade que procurava a levaria a um lugar obscuro e perigoso. Com a cabeça girando, uma única pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir toda a verdade? Mesmo que ela mudasse tudo o que conhecia, o homem avançou mais um passo, e a cada movimento, o mistério só se tornava maior. Ana estava paralisada, o coração batendo descompassado. Palavras do homem reverberavam na sua mente como um eco implacável. Rafael estava ao seu lado, buscando uma resposta, mas era como se o ar tivesse se tornado denso e quente. Ana piscou, tentando clarear o pensamento que se embaralhava em sua mente, e olhou novamente para o homem, que sorria como se soubesse um segredo obscuro. Herança? Que herança? O que você quer dizer? A voz de Ana era um fio de desespero. O homem se inclinou um pouco mais, segurando a rosa vermelha como se fosse uma arma. Seu Carlos deixou mais do que flores. Minha querida, ele deixou um legado, e você, por incrível que pareça, é parte dele. O pânico se apoderou dela. Era como se o chão estivesse se abrindo, colocando tudo em uma nova perspectiva. Rafael a olhou, confuso, e as expressões em seus rostos eram um reflexo uma da outra. Medo, raiva e um desejo ardente por respostas. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. O que você sabe sobre ele? Fale! Ana gritou, a frustração transbordando. O homem então soltou uma risada baixa, um som que parecia mais uma ameaça do que uma expressão de alegria. Ah! A verdade sobre seu Carlos é uma flor bem escondida entre espinhos. Você realmente acha que ele era apenas um simples florista? Ana ficou em silêncio, sua mente tentando montar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Seu Carlos cuidava de algo mais, algo muito mais poderoso do que você pode imaginar. As palavras do homem pareciam cortantes, e enquanto ele falava, lembranças flutuavam pela mente de Ana. Conversas perder-se em detalhes. Uma linha de tensão em torno de seu Carlos que ela nunca havia percebido. E você, Rafael? O que tem a dizer? Quais segredos você esconde? Ana virou-se para ele, o olhar furioso e confuso. Rafael parecia visivelmente abalado, como se estivesse lutando contra uma verdade que não queria aceitar. Eu não sabia, Ana. Eu juro. Sua voz tremia, e o espanto em seu olhar apenas aumentou a confusão dentro dela. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de barulho ecoou pela floricultura. Uma janela se despedaçou e, de repente, um grupo de homens encapuzados começou a invadir o local, gritando ordens. O coração de Ana disparou. Quem eram aqueles? O homem que estava à sua frente parecia saber, e seu semblante escuro se tornou ameaçador. Eles vieram por você. Precisamos! Ele puxou Ana para o lado, mas Rafael permaneceu paralisado. A visão do caos tomou conta do ambiente. Flores caindo, pessoas gritando e os novos intrusos ameaçando todos. O clima de festa virava em pesadelo de um segundo para o outro. Saia daqui! Rafael gritou para Ana, mas ela hesitou. O homem à sua frente agia rápido,
puxando Ana para longe da confusão e trazendo-a para uma sala dos fundos da floricultura. Precisamos falar agora. A sua vida está em perigo. Dentro da sala, a tensão aumentou. O cheiro das flores havia sumido. Ana não entendia. Por quê? O que eles querem? Ela queria mais respostas, mas a situação era crítica. O homem a olhou intensamente, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Eles querem o legado de seu Carlos, e você, Ana, é a chave. Foi nesse momento que tudo se transformou. O vácuo de perguntas se encheu com a descoberta de que seu Carlos não era o que todos pensavam. Ela era parte disso, envolvida em algo que não compreendia. Como assim? Ana murmurou, perdendo a noção de tempo. O homem então revelou um pequeno objeto, uma chave antiga, desgastada, que reluzia sob a luz fraca. Esta é a chave do seu futuro e do que você herdou. Mas você precisa decidir agora se quer correr ou desvendar essa verdade. Há uma linha tênue entre proteção e destruição. A respiração de Ana ficou acelerada. O que seria aquela chave? E o que mais ela não sabia sobre seu Carlos? Rafael estava em perigo, assim como seu próprio coração. E enquanto o tumulto do lado de fora crescia, ela sabia que não havia como voltar atrás. Você vai saber o que fazer? Perguntou o homem, olhando diretamente nos olhos de Ana, com uma intensidade surpreendente. Enquanto os gritos continuavam a ecoar pelo ambiente, Ana sentiu o peso imenso de suas decisões. A vida dela estava prestes a mudar para sempre. E tudo dependia daquela escolha. Ela precisava agir. Mas como poderia? Ana estava paralisada, o coração batendo descompassado. As palavras do homem reverberavam na sua mente como um eco implacável. Rafael estava ao seu lado, buscando uma resposta, mas era como se o ar tivesse se tornado denso e quente. Ana piscou, tentando clarear o pensamento que se embaralhava em sua mente, e olhou novamente para o homem, que sorria como se soubesse um segredo obscuro. Herança? Que herança? O que você quer dizer? A voz de Ana era um fio de desespero. O homem se inclinou um pouco mais, segurando a rosa vermelha, como se fosse uma arma. Seu Carlos deixou mais do que flores, minha querida. Ele deixou um legado, e você, por incrível que pareça, é parte dele. Ana sentiu seu coração acelerar. O pânico subia como um gás em ebulição. O que você quer dizer com isso? Eu não sou parte de nada. Neste momento, ela olhou para Rafael, buscando apoio, mas encontrou somente confusão refletida em seu olhar. Não podemos ficar aqui, gritou Rafael, sua voz tremida de urgência. O homem ignorou o aviso e continuou. O legado de seu Carlos envolve segredos que não devem ver a luz do dia. Segredos que podem destruir vidas. E você pode estar em grande perigo. Antes que Ana pudesse processar essas palavras, a porta se abriu com um estrondo. E duas figuras vestidas de preto entraram apressadamente na sala, com expressões decididas. Ana se virou, o coração na boca. Quem são vocês? Ela gritou, recuando um passo. Uma delas, um homem corpulento com uma cicatriz evidente no rosto, passou pela sala como um furacão. Estamos aqui pelo que seu Carlos deixou. Onde está? Sua voz ecoou, provocando um arrepio na espinha de Ana. A sala parecia desvanecer ao seu redor, a realidade se desintegrando sob a pressão do momento. O homem que tinha a rosa vermelha deu um passo à frente. Ele não sabe, mas você também é uma parte disso. E se ele não sair imediatamente, as consequências podem ser fatais. Ana sentiu o mundo girar.
A cada novo momento, a situação se tornava mais aterradora. Antes que pudesse reagir, ficou em estado de choque quando Rafael se adiantou, colocando-se entre ela e os homens. Se você tocar nela, eu juro que... Você jura o quê? Interrompeu o homem cicatrizado, puxando de um jeito brusco um objeto afiado da cintura. Não é você que escolhe aqui. Entregue o que você sabe, ou ela irá se machucar. Rafael, não! Não faça isso! Gritou Ana, a pureza de sua voz se quebrando pelo terror. Mas, num instante, a tensão explodiu. O homem da rosa vermelha segurou Ana pela cintura, puxando-a para mais perto, enquanto tudo ao redor parecia se desvanecer. Ela é parte disso, e vocês não têm ideia do que estão se metendo. O homem se viu preso entre duas forças opostas, enquanto a figura de Rafael descia em direção ao chão. Ferido, a expressão de incredulidade misturada com dor. Você me traiu, Ana! Ele gritou, a voz cortante, imperceptível ao lamento e à confusão. Ana sentiu tudo perder o sentido. As últimas palavras de Rafael a atingiram como um soco. Ele havia se envolvido sem que ela percebesse? E quem eram aqueles homens que pareciam conhecer seus segredos mais profundos? A verdade a golpeava a cada segundo. E então, como um torvelinho, surgiu uma mudança inesperada. A mulher que estava escondida atrás do homem cicatrizado levantou a mão e todos na sala pararam, hipnotizados. Parem! O que estamos fazendo? Ela olhou diretamente para Ana, a expressão em seu rosto mudando. Sou eu que tenho que te contar a verdade. Ana piscou, confusa. Quem é você? Meu nome é Isabela. Sou a irmã de seu Carlos. As palavras dela caíram como uma bomba. O ambiente congelou. O choque atingiu Ana com um peso tão forte que sua respiração falhou. Isabela? Irmã de seu Carlos? Elas poderiam ter um relacionamento muito mais complexo do que pensava, e a revelação a paralisou. Você não pode fazer isso com ela! Gritou o homem. Você não entende! Precisamos! Ana precisa saber o que realmente está acontecendo, Isabela declarou, esforço cativante em sua voz. Uma verdade estava prestes a ser revelada. Uma nova camada de mistério, desencadeando mais perguntas. O choque no rosto de Rafael e o olhar desesperado de Ana misturavam-se, enquanto iscos de um destino instável os uniam. O que mais poderia estar escondido nas sombras daquela história? Vamos sair daqui! Gritava Rafael, mas Ana estava presa pela revelação. O que mais ela realmente não sabia? O que seu Carlos tinha escondido? Isabela estava quase em lágrimas, a sensação de urgência em sua voz preenchendo a sala. Vocês precisam ouvir. O tempo está se esgotando. Cada palavra parecia um eco distante, e Ana teve a certeza de que estava prestes a descobrir algo que não poderia mudar apenas suas vidas, mas o destino de todos os que a rodeavam. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. Enquanto Isabela falava, a tensão na sala estava quase palpável. Ana sentia o peso das palavras, como se cada sílaba a empurrasse para um abismo. Ela era parte da história escondida nas raízes das flores, e seu mundo, que parecia tão certo, começava a desmoronar. Eu sou a irmã de seu Carlos, Isabela reafirmou, a voz entrecortada. A revelação soou uma sirene dentro dela. Ana olhou para Rafael, esperando que ele também estivesse compreendendo a magnitude do que estava acontecendo. Rafael estava em silêncio, o que era ainda mais preocupante. O homem da rosa vermelha olhou para Isabela.
O desprezo em seu olhar era quase palpável. Você não pode simplesmente entrar aqui e esperar que acreditemos em você. Ele cravou os olhos em Ana, buscando apoio. O que você realmente quer? Ana estava em choque. Havia tantas perguntas fervilhando em sua mente. O que isso significa? Por que isso é importante? O desespero se misturava à raiva. O homem cicatrizado, que havia permanecido de braços cruzados, parecia agora interessado. Ela sabe mais do que está dizendo, murmurou. Isabela não hesitou. Seu Carlos não era apenas um florista, ele guardava segredos. E agora, com sua morte, cabe a você decidir se quer descobrir a verdade. Justo nesse momento, um estrondo veio do lado de fora. O barulho das vozes subia, quase um grito de guerra. O pânico fez com que Ana quisesse escapar dali, mas Isabela a segurou pelos ombros. Você precisa entender, Ana. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. A porta se abriu com violência, e antes que Ana pudesse entender o que estava acontecendo, uma terceira figura entrou. Grande e imponente era um homem de terno escuro com um olhar penetrante. Encontrei vocês! Ele parecia furioso e a intensidade no ar cresceu. O homem de cicatriz imediatamente se virou e o confrontou. O que você está fazendo aqui? Sem hesitar, o novo homem disse: Estou aqui para acabar com isso. Vocês estão em perigo! As palavras cambiadas criaram uma onda de inquietação. O que estava acontecendo? Você é amigo ou inimigo? Perguntou Isabela, o medo escorrendo pela voz dela. Mas não houve tempo para mais perguntas. A tensão se transformou em um confronto direto. Tal como uma cobra prestes a atacar, o homem de terno mergulhou na discussão, ignorando Isabela. Preciso que você me entregue a chave, Ana! A chave do legado! A chave? Ana sentiu o coração parar. Que chave? E então, como uma torrente de lava, a verdade fluiu. O homem se virou para Isabela. Você sabia que ela estava aqui. Que algum jeito você a colocou em perigo. A sala ficou em silêncio. E enquanto Ana tentava processar, um som diferente ecoou. O barulho de passos pesados. E logo atrás da nova figura, um grupo de homens armados apareceu, cercando a sala. O desespero adquiriu uma nova tonalidade. Todos vocês estão acabados, um dos homens gritou, enquanto os outros se moviam como sombras em uma dança mortal. Queremos o que seu Carlos escondeu, essa chave! Ana ficou paralisada. Havia algo supremo que seu Carlos guardava, algo que podia mudar toda a cidade, seus laços familiares. A situação tinha saído do controle e, ao procurar resposta em Rafael, ela viu algo que a deixou mais tensa. Ele estava pálido e, para sua surpresa, analisava aquele cenário com uma calma inquietante. Rafael! O quê? A compreensão bateu como um soco no estômago. Rafael não estava apenas confuso. Ele conhecia aqueles homens. Um nó se firmou em sua garganta. Enquanto ela olhava ao redor, a situação desmoronando. Sem qualquer aviso, Rafael olhou diretamente para Ana, o que ela nunca esperaria. Ana, há algo que eu preciso te contar. E antes que pudesse completar, ele foi interrompido pelo grito de Isabela. Cuidado! Os homens armados se precipitaram para frente e, em um piscar de olhos, a sala se transformou em um caos absoluto. Ana mal conseguiu desvendar o que estava acontecendo. A verdade estava prestes a ser revelada, mas quem seriam os reais aliados? Quem era realmente o inimigo? E a chave, essa maldita chave, onde estava? Enquanto o turbilhão a cercava,
Ana percebeu que a batalha não era apenas por suas vidas, mas pelo que estava enraizado nas flores. E de repente, no meio da confusão, um pensamento perfurou sua mente como uma espinho afiado. Estaria ela pronta para enfrentar a verdade, mesmo que isso a separasse de tudo que conhecia e amava? As perguntas permaneciam, mas a resposta estava prestes a se revelar na confusão. O que realmente faz uma flor murchar? E quem realmente controla a essência de seu legado? Ana sentia a tensão no ar, uma mistura de medo e confusão. O homem de terno escuro parecia dominar a sala, seu olhar penetrante fixo nela. As palavras sobre o legado de seu Carlos flutuavam em sua mente, mas tudo instantaneamente se transformou em caos quando a porta se abriu violentamente. Um grupo de homens armados invadiu a sala, rugindo ordens. O barulho era de desespero. A gente chegou. Cadê a chave? Um deles segurou uma arma, o dedo pressionado no gatilho. Ana estremeceu, a adrenalina disparada, o medo a paralisa enquanto os homens cercavam a sala. Saia daqui! Rafael gritou, o instinto protetor se manifestando. Mas ele estava cercado, e a desesperada defesa só parecia piorar a situação. Os homens olhavam para Ana com avidez, como se esperassem uma resposta. Você não tem ideia do que está fazendo, gritou Isabela, sua voz cheia de pânico. Ana, não deixe eles te levarem. A urgência em suas palavras era palpável. Nesse instante, tudo aconteceu muito rápido. Um tiro ecoou e o som cortou o ar como uma faca. Ana gritou. O homem de terno colapsou, atingido no peito, e o sangue respingou nas flores ao redor. Um contraste cruel e grotesco. O tempo parecia congelar. Não! Ana começou a correr, puxando Rafael para se afastar. Mas em meio à confusão, tudo desmoronou. Um dos homens armados começou a disparar como um louco. Pegue-a! Não deixe ela escapar! E a luta se intensificou. As flores se espalharam pelo chão em um desfile de cores e poluição. Testemunhas silenciosas daquela batalha. Ana se virou para Isabela, mas a estava paralisada, chocada com a cena. Rafael parecia em estado de choque, mas então, incrivelmente, ele fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ele puxou um objeto do bolso. Uma pequena arma. Afastem-se dela! Ele gritou, e Ana ficou atônita. Quem era ele, realmente? O garoto que ela amava se transformara em uma figura de defesa. Um dos homens armados se virou para Rafael, um sorriso arrogante se formando nos lábios. Você está se colocando em uma posição muito perigosa, meu amigo. Rafael não hesitou. O clima de tensão estava prestes a dominar e, em segundos, tudo poderia entrar em colapso. O que você está fazendo? Ana perguntou, confusa, enquanto o chão parecia tremer debaixo dela. Rafael olhou nos olhos dela, um brilho estranho refletindo em seu olhar. Eu só estou tentando proteger você, Ana. Você não entende? De mim ou do que seu Carlos deixou? O nó na garganta dela crescia mais. As verdades mal contadas começavam a se entrelaçar. Você sabia! Você sabe mais do que está dizendo. A luta do lado de fora se intensificou. E o homem que havia caído estendia a mão, como se tentasse agarrar algo. Mas o trabalho dele já estava feito. O clima nos transformou em um furacão de tensão e dor. E então, uma nova onda de realidade derrapou. Puxado pela convulsão de confusão e gritos, Ana olhou para Rafael, com os olhos arregalados. O que você sabe? O que mais está escondido? Eu não pude te contar antes,
Mas eu sou parte disso, Ana. Sempre fui. As palavras vieram com peso. O chão sob os pés dela desmoronando. Parte do quê? Ana mal conseguia compreender. O pânico agora apertava seu peito. Rafael se aproximou, os olhares dos homens armados se concentrando nele. Eu sou o verdadeiro legado de seu Carlos. A explicação pairou no ar, como um feitiço quebrado, e por um momento que se arrastou, tudo pareceu parar. A verdade explodiu entre eles como fogos de artifício numa noite escura. Ana tinha que compreender e a conexão que não fazia sentido começou a se formar. O que Rafael realmente significava? E, enquanto as vozes se fundiam em um grito ensurdecedor, Ana viu o que estava prestes a acontecer. Rafael não lutava pela vida dela, mas pela riqueza e poder que estavam enterrados sob as flores. O que mais ele havia escondido? E a chave, que era tudo aquilo no final. Enquanto a sala começava a desmoronar sob a pressão da revelação, Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais ele esconderia? E entre a luz e a escuridão, Ana sabia que a resposta estava próxima, e o verdadeiro conceito de confiança estava prestes a ser destruído. Enquanto as palavras de Rafael pairavam no ar, um silêncio pesado tomou conta da sala. Sentia seu coração martelar no peito. Uma tempestade de emoções se formava. Ele era parte disso? Ele sabia mais do que estava dizendo? Uma conexão que ela não entendia pulsava entre os dois. Mas o caos à sua volta não dá espaço para perguntas. Os homens armados cercavam a sala e a tensão aumentava. Vamos logo! Onde está a chave? Um deles gritou, cutucando a arma contra Rafael. Ana não conseguia respirar. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Rafael estava em perigo. Ela precisava fazer algo. Diante do olhar intenso de Rafael, Ana sentiu a força dentro de si crescer. Saiam daqui! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A voz dela saiu mais firme do que imaginava. Mas os homens riram, desprezando sua coragem. A menina é engraçada, um deles zombou, avançando. No calor do momento, tudo explodiu. Um tiro ecoou novamente. O homem que estava segurando a arma disparou sem pensar, e a bala perfurou a mão de Rafael. O barulho do disparo foi ensurdecedor, deixando uma onda de choque pela sala. Rafael gritou de dor, caindo para trás, e Ana sentiu uma lâmina atravessando o seu peito. Rafael! Ela gritou, se precipitando para perto dele, o sangue escorrendo pela mão ferida. O caos tomou conta de suas emoções. O homem do terno lá fora observava, seus olhos brilhando como se algo dentro dele estivesse se transformando. Agora, você realmente se colocou em apuros, ele murmurou, enquanto a fumaça do tiroteio se espalhava pelo ar. Todo mundo parou por um instante, enquanto a realidade parecia desmoronar. Ana se virou para Isabela, que estava pálida, o horror estampado em seu rosto. — O que está acontecendo? Gritou Ana, desesperada. Mas antes que Isabela pudesse responder, a porta se abriu novamente e uma figura irrompeu com um grito. — Saia do caminho! Era uma mulher com a mesma intensidade e olhar penetrante que lembrava o de seu Carlos. Ela tinha um ar familiar, algo que Ana não conseguia identificar. — Deixe-o em paz! A desconhecida atirou para o chão, levantando a poeira e a adrenalina. O homem que havia disparado anteriormente levantou a mão, impressionado. Ana congelou, sentindo um frio percorrer a espinha. — Quem é você? A nova mulher se aproximou, com uma presença que parecia dominar o espaço, como se as flores na sala florescessem sob sua energia. — Eu sou Clara, a esposa de seu Carlos, disse ela,
olhando diretamente para Ana. E há muito que você precisa saber. Rafael se contorcia de dor, enquanto Ana olhava para Clara, sem entender. O que você quer dizer? O que mais você sabe? Seu Carlos deixou um legado. Mas não o que você pensa. Clara continuou, a voz firme, mas as lágrimas começando a encher os olhos. Ele não era só um florista. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que agora coloca você em perigo. A revelação a atingiu como um soco. O legado era algo perigoso. Algo que poderia mudar tudo. Nesse momento, enquanto tentava processar as palavras dela, a sala ficou em silêncio novamente, pesado de tensão. Foi quando um dos homens armados, perdendo a paciência, gritou, basta de jogos, e antes que alguém pudesse reagir, disparou sua arma para o teto. O tiro ecoou como um grito angustiante, e então, como se despertasse de um pesadelo, Rafael entrelaçou seus dedos ao redor da chave antiga, escondida em seu bolso. Ana, ele começou, respirando com dificuldade. A chave não é só uma chave. É o que mantém tudo isso em movimento. O que seu Carlos realmente queria proteger. O desespero começou a crescê-la dentro de Ana novamente. Essa chave, o que mais ela escondia? O que você está dizendo? O medo e a urgência carregavam sua voz. Uma briga erguia pelas sombras, enquanto Rafael se levantava, ferido e decidido. Se você não entender agora, você pode perder tudo. Ana olhou para eles, especialmente para Clara e Rafael. E nesse momento, tudo pareceu mudar. Havia algo dentro dela. Uma sensação de que o destino estava prestes a ser redefinido. E enquanto a tensão estalava como eletricidade no ar, ela percebeu que a verdadeira batalha começava agora. Uma reviravolta devastadora surgiria, e nenhum deles estava preparado para a verdade que reverberava nas paredes da floricultura. Um destino muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Ana sentia uma mistura de pânico e determinação, enquanto a sala pulsava com a tensão e os segredos revelados. Rafael estava ferido. Clara, a esposa de seu Carlos, estava ali, e os homens armados ameaçavam o que restava de suas vidas, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Ao mesmo tempo, a revelação do legado a assombrou. Ana ficou gelada. Quem é você? A pergunta lhe escapou, mas não havia tempo para respostas. Um dos homens começou a avançar, e a mulher fez um gesto para pará-lo. Espera, deixa-o explicar. O que você carrega é mais do que você imagina, e é hora de enfrentar o que isso realmente significa. Rafael se levantou, sua mão ferida se contraindo em dor, mas sua postura era desafiadora. Não toquem nela! Ele gritou, os olhos radiando uma mistura de proteção e desespero. Ana olhou para ele, o coração batendo forte. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher e o que queria dela? Me chame de Vera, disse a mulher com um brilho até estranho. Eu sou parte da herança que seu Carlos deixou, mas não do jeito que você pensa. Ana, há muito mais em jogo. Seu Carlos não é a única pessoa com uma conexão com você. Isabela, que estava em um canto, saltou à frente. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre Ana? A confusão e a urgência em sua voz ecoaram no ar tenso. Vera cruzou os braços, um sorriso de satisfação nos lábios. Eu sou a verdadeira guardiã desse legado. O legado que seu Carlos nunca revelou. E você, Ana, é a chave para tudo isso, mas de um jeito que você não espera. Ela fez uma pausa, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Você
É filha de seu Carlos. Os olhos de Ana se alargaram, o mundo girando à sua volta. O quê? Isso é impossível! O nó na garganta impediu de falar. Ela olhou desesperadamente para Rafael, buscando alguma explicação. Havia um vazio ali, um abismo. Sim, insistiu Vera. Seu pai, sua verdadeira identidade foi enterrada ao lado dele, em meio às flores que ele cultivou. Um legado de família que você nunca conheceu. A confusão começou a tomar conta da mente de Ana. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. A negação empurrava suas palavras, mas as visões de sua vida começaram a se desvanecer. Rafael estava paralisado, a expressão completamente transformada em horror. Ana, isso não pode ser verdade. Ele gaguejou, a dor em sua voz soando como uma lâmina. Os homens que entraram agora olhavam nervosamente um para o outro. Se ela é a filha, o que isso significa para nós? Um deles sussurrou, incerto do que fazer. Significa que a luta não está apenas contra nós, Vera disse, a voz cheia de poder. Se deixarmos isso acontecer, perderemos todo o controle sobre o legado. O caos se intensificou. O barulho do tiroteio lá fora era cada vez mais próximo. Enquanto Ana lutava para entender o que tudo aquilo significava. Se seu Carlos realmente era seu pai, quem mais estava envolvido? E mais importante, até onde isso a levaria? Ana, precisamos fugir, Rafael disse, a dor no rosto combinado com um pânico crescente. Mas Ana estava paralisada, as palavras da mulher ecoando na sua mente como um tambor. Quem eram eles realmente? E o que mais estavam escondendo? E antes que pudesse pensar em uma resposta, uma explosão aconteceu do lado de fora, fazendo a sala tremer. A luz piscou e as flores próximas a ela caíram, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. A adrenalina tomou conta dela e apenas uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde estaria disposta a ir para descobrir a verdade, agora que tudo o que ela conhecia estava em risco? Uma nova ameaça se aproximava e a história estava prestes a mudar mais uma vez. O peso das revelações pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Ana estava congelada, sem saber se corria ou enfrentava. Rafael, ferido, lutava para se levantar, enquanto Clara e Vera se encaravam em um duelo silencioso, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada a qualquer momento. As vozes dos homens armados se misturavam aos gritos da cidade, criando um clamor de caos. Ana! Preciso que você confie em mim, Rafael exclamou, sua voz falhando pela dor. Mas Ana não tinha certeza se conseguia. Ele era parte dessa nova realidade que havia se desdobrado diante dela. E, ao mesmo tempo, um estranho. Vera, percebendo a hesitação de Ana, aproximou-se. Ana, você tem que entender que o legado de seu Carlos não é apenas o que ele cultivou em flores. É uma conexão que pode mudar o destino de todos nós. Os homens armados começaram a se mover e Ana sentiu o pânico crescer. O que eu faço? Para onde eu vou? Ela olhou para Clara buscando apoio, mas recebeu apenas um olhar carregado de tristeza e um pedido silencioso de proteção. Então, sem mais pensar, Ana pegou a chave antiga que Rafael tinha em sua mão. Está na hora de descobrir a verdade, ela disse, com uma determinação que não sabia que possuía. Nesse instante, a porta da sala se abriu novamente, mas dessa vez se revelou um aliado inesperado. Um grupo de mulheres e homens da cidade, armados com paus e ferramentas de jardinagem. Nós sabemos o que seu Carlos fez.
E não deixaremos que isso acabe assim! Gritaram em uníssono. A sala explodiu em confusão. Os homens armados hesitaram, e Ana sentiu um novo vigor tomar conta dela. Vocês não vão levar ninguém? Ela gritou. O tempo parecia congelar enquanto as duas forças se encaravam. Vera fez sinal a todas as mulheres e homens ao redor. Agora! Vamos juntos! O grito ecoou e o pânico se transformou em luta. Uma onda de coragem varreu o local, enquanto o grupo se lançou para cima dos invasores. Ana e Rafael, embora ainda receosos, correram para se juntar a eles. A adrenalina ulçava, e a cada movimento a sensação de esperança começava a ressurgir. Os homens armados, pegos de surpresa, foram rapidamente dominados. Ana sentiu uma onda de ouro percorrer seu corpo, enquanto lutava ao lado das pessoas que antes eram estranhas, mas que agora compartilhavam uma causa comum. Com a batalha em andamento, a verdade começou a se revelar, como um botão de flor desabrochando após a chuva. Ana olhou para Rafael, que a segurou pela mão. Vamos encontrar a saída? Juntos! Eles correram para a porta, passando por trás de um dos homens caídos, onde a chave brilhante pulsava com uma luz própria. Enquanto o tumulto aumentava, Ana percebeu algo vital. Esta cidade e seu legado não eram apenas flores, eram as histórias, a vida, as conexões que seu Carlos havia cultivado. Elas eram tudo. Com um último olhar para os rostos que compartilhavam a luta, ela soube que estava pronta. Uma nova era estava começando. Assim que conseguiram passar pela porta, Ana vislumbrou a luz do dia, um sinal de que tudo estava prestes a mudar. Assim, na confusão das flores que se dançavam com o vento, o futuro de Ana começava a se desenhar, e uma nova jornada se mostrava diante dela. Agora, uma onda de empolgação e expectação toma conta do ar. O que virá a seguir? Ei, você precisa estar junto nessa! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a seguir trazendo este conteúdo incrível. Não se esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.